Bom, a aula de hoje nós vamos trabalhar as provisões dos serviços socioassistenciais. As provisões dos serviços socioassistenciais, ela está, inclusive, nas normativas agora da gestão do trabalho em âmbito do SUAS. É uma temática referente a toda a normatização da tipificação. Se nós entrarmos no caderno da tipificação, a gente vai ver que uma das questões que foram catalogadas na tipificação foram as previsões, as provisões de todos os serviços socioassistencial. Então, o provimento de serviço socioassistencial, ele foi inserido na cartela de normativas do SUAS. Então, a partir dessas normativas que o Sistema Único hoje trabalha, a gente vai tentar trazer para vocês, todos os alunos, os esclarecimentos com relação a provimentos. Nós vamos ouvir falar muito ainda dessa palavra, considerando a resolução do CNAS com relação à conceituação e à regulação da gestão do trabalho, com os preceitos legais da gestão do trabalho, tanto entra na parte de nivelamento de conceito, quanto a parte de capacitação das equipes de referência com relação aos provimentos dos serviços socioassistenciais. Esse tema, inclusive, vai entrar na nossa proposta do Capacita SUAS, que vai ser ofertado por instituições de ensino superior, faculdades, universidades, que vai dar presencial e à distância também, e essa capacitação vai iniciar no segundo semestre. A gente está, nesse momento, cadastrando as instituições de ensino superior, e essa temática vai ser uma temática que vai ocorrer no Capacita SUAS, no estado de Minas Gerais e no Brasil inteiro. Bom, o que a gente chama, as normativas do SUAS chama de provimento de serviços socioassistenciais. De acordo com a gestão do trabalho, regulada pelo Conselho Nacional de Assistência Social, o provimento no âmbito do SUAS é o ato ou o efeito de prover. É que forma que vai ser dado o cuidado, a atenção a todas as famílias inseridas no serviço socioassistencial. Então, o provimento, inclusive, se a gente olhar nos dicionários, a gente vai ver que é o ato ou o efeito de prover. Isso significa que qual que é a forma do SUAS de prover os serviços socioassistenciais? Os serviços socioassistenciais, nós já sabemos também, no âmbito do SUAS, nós temos 12 serviços socioassistenciais. Os serviços já são tipificados, são 3 serviços da proteção social básica, 5 da proteção social especial de média complexidade e 4 serviços da proteção social especial de alta complexidade. Então, essa forma de provimento que nós vamos trabalhar aqui agora vai ser com foco nos serviços da proteção social básica, conforme vocês receberam a cartela da agenda do telepresencial. A aula de hoje é o provimento dos serviços socioassistenciais da proteção social básica. Então, esse ato ou efeito de prover esses serviços da proteção social básica que vai ser a tratativa dessa aula de hoje. Conforme a tipificação, lá na matriz tipificada de todos os 12 serviços, nós temos que as provisões são as ofertas de trabalho institucional do SUAS que foram organizadas em 4 dimensões: ambiente físico, recursos materiais, recursos humanos e trabalho social, que é essencial a cada serviço. Então, o provimento de serviço socioassistencial é de que forma que o SUAS vai ofertar o trabalho, do Sistema Único de Assistência para os 3 serviços da proteção social básica, considerando as 4 dimensões. Como nós temos as dimensões de ambiente físico, que a gente já sabe quais que são os indicadores para identificar se um serviço no âmbito do SUAS está funcionando ou não,
que são esses 4 indicadores das provisões. Se a gente pegar lá no caderninho da tipificação, a gente vai ver que todos os serviços contêm esses 4 indicadores, que são o provimento que a assistência social vai oferecer ao cidadão quando no atendimento ou no acompanhamento à família. Isso a gente vai sair daqui da aula hoje com essa compreensão que essa provisão se dá dessas 2 formas, por meio do atendimento à família e por meio do acompanhamento à família, né? E a gente vai focar no trabalho essencial para a oferta de serviço, que é onde a gente consegue identificar e materializar esse modelo de provisão que o Sistema Único de Assistência Social traz e por meio da prestação de serviço ao usuário, à família. Bom, a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, conforme regulação que aconteceu por meio do CNAS, a Resolução 130 de 2009, estabelece uma matriz. Por meio dessa matriz, ela padroniza todos os serviços e essa matriz, ela identifica 12 componentes na matriz, né? A tipificação fala que por meio desses 12 componentes, você vai ter padrão de qualidade que o SUAS vai buscar e vai trabalhar no sentido de cumprir esses 12 componentes para qualificar a oferta de serviço ao cidadão. Então, se a gente pegar a Tipificação Nacional de Serviços, onde a gente tem 12 serviços que foram tipificados, toda a cartela de cada serviço, ela vem discriminada com esses 12 componentes. Um dos componentes, o componente número 5 de todo o serviço, trabalha as provisões. E as provisões, conforme eu falei anteriormente, se a gente abrir o caderno da tipificação, são 4 as provisões que todo serviço tem que oferecer ao cidadão, à família que é beneficiária do SUAS. Isso, considerando que esses componentes foram tipificados para os serviços, a gente pode, inclusive, fazer uma analogia quando, no âmbito do município, ele for fazer a sua regulação dos programas e dos projetos que vão ser entregues ao município. Por que o município pode utilizar como analogia os componentes da tipificação para buscar fazer a regulação dos seus programas e projetos no âmbito do município? Primeiro, que a tipificação, ela foi regulada, ela foi estabelecida em âmbito nacional do SUAS, considerando que a gente trabalha de uma forma unificada. Os serviços, conforme LOAS, são atividades continuadas e é o cartão, vamos falar assim, que é a oferta primária e a oferta principal de atividade, serviço e ação no âmbito do Sistema Único de Assistência. Então, o SUAS, a oferta de bens que vai ser entregue ao cidadão no âmbito do SUAS, primeiramente nós temos a cartela dos serviços. Secundariamente, nós temos os benefícios, que também já são regulados em âmbito do Sistema Nacional, que a gente vai trabalhar com eles, também nessa concepção das provisões da proteção social básica. Por que os benefícios que foram regulados em âmbito nacional? Primeiro, que os benefícios, a gente tem um que é constitucional, né, que é o benefício de prestação continuada, onde a responsabilidade da oferta dele é do gestor federal, considerando que os recursos provenientes para o pagamento do benefício de prestação continuada para pessoa idosa e para pessoa com deficiência, com 1/4 do salário mínimo, que não tem condições de prover o seu sustento e nem a sua família de fazer essa provisão, essas pessoas têm o direito de receber esse benefício. Então, o próprio BPC foi regulado constitucionalmente. O benefício eventual, ele foi regulado também quando da instituição da Lei Orgânica da Assistência Social.
Portanto, os dois benefícios socioassistenciais no âmbito do SUAS existente hoje também já tem a sua regulação em âmbito do sistema nacional. Ainda na cartela de oferta de provisões e na oferta de atenções da assistência social, a gente tem os programas e projetos. Esses não existe uma referência nacional para a sua regulação, né? Portanto, os municípios e o Estado, a partir do momento que ele oferece esses programas e os projetos no âmbito do seu território, antes de fazer a concessão desse programa, ele deve fazer a regulação. Por que ele deve fazer a regulação? Porque a gente trabalha hoje num sistema normatizado, né? E que já nos dá subsídio e condições para fazer essa regulação. Se a gente for lá na Lei Orgânica da Assistência, a gente entende, está descrito na LOAS, que os programas e os projetos, eles são complementares ao serviço. Então, o serviço que é o carro-chefe. A partir do momento que as equipes de referência no atendimento à família identificam a necessidade de uma complementariedade de atenção para a família ou para o indivíduo, ela vai identificar aquele programa e projeto existente naquele território para fazer o encaminhamento e a inserção daquela família e do usuário no programa e no projeto. Considerando que ele é complementar, que não existe regulação ainda em âmbito do sistema nacional, aí vocês podem falar comigo assim: Joanita, o programa Bolsa Família existe uma regulação em âmbito federal. Existe porque é um programa, né, de âmbito federal, a sua gestão é de âmbito federal e tem a coparticipação do Estado e do município. Né? Então, a sua regulação ocorreu no governo federal porque é um programa, né, do governo federal no âmbito do Sistema Único de Assistência. Então, se deixar de existir o programa Bolsa Família no âmbito federal, significa que no âmbito do município não existe o financiamento para financiar, na lógica prevista do programa Bolsa Família, o repasse do benefício mensal, que é para a pessoa, e ainda o repasse do recurso para a gestão, como apoio na gestão descentralizada do programa. Então, se eu tenho a possibilidade no território do município de fazer essa regulação do programa e do projeto, aí vai uma sugestão para os municípios quando na regulação dos seus programas e projetos ou na implementação de um programa novo, estabelecer os componentes da tipificação para seguir a mesma lógica sistêmica e única do SUAS, né? Com isso, o município, na implantação do seu programa, vai identificar os componentes da tipificação e ver de que forma ele vai, nessa regulação, fazer essa normativa no seu território. E lembrando sempre que toda regulação tem que ir para o Conselho Municipal de Assistência para deliberação e as diretrizes da implantação, da implementação, para o posterior fiscalização e acompanhamento do Conselho. Voltando às provisões socioassistenciais, a gente vai trabalhar com o componente 5 da tipificação, que são as provisões que os serviços no âmbito do SUAS vai entregar ao cidadão. Dentro dessas provisões que a gente vai trabalhar hoje, na hierarquia da proteção social básica, a gente tem os 3 serviços da proteção social básica, que é o carro-chefe da proteção básica, que é o PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, e os 2 serviços, vamos dizer assim, que são complementares ao PAIF ou são o apoio do PAIF no atendimento ao cidadão. É nessa lógica que a gente tem que compreender a tipificação, né? Considerando, por que eu tenho que compreender ele nessa lógica na hora dos serviços? Primeiro, a lei orgânica, ela se refere aos 2 serviços, PAIF e PAEF. Ele identifica como serviços no âmbito do SUAS, como serviços principais, o PAIF e PAEF. E fala na LOAS que os demais serviços serão regulados em normativas posterior, que já é a tipificação. Com isso, eu tenho que compreender por que o PAIF é o serviço principal.
tem várias questões que nos faz fazer essa interpretação. Primeiro, por ele estar na Lei Orgânica da Assistência. Segundo, que ele é o serviço que obrigatoriamente é ofertado pelo poder público em unidade pública estatal, que a entidade privada não pode oferecer esse serviço, é somente o poder público, e que tem uma equipe de referência, profissionais de referência, assistente social, psicólogos, pedagogos, advogados e outros, que estão ali naquele equipamento para ofertar aquele serviço, né, para o cidadão. Outra questão que nos faz identificar e entender que o PAIF, na proteção social básica, é o serviço principal, porque ele é a referência para os demais serviços no território, ele representa o poder público naquele território de maior vulnerabilidade, né? É a oferta do poder público próximo das famílias que mais precisam do poder público. E ele também, naquele território, é a referência para as demais políticas setoriais, como educação, saúde, habitação, cultura. Por todos esses motivos que eu estou colocando aqui, nos faz interpretar que o PAIF é o serviço principal da proteção social básica. E também, e eu acho que esse é o maior, porque ele atende a família. Nós vamos verificar aqui que um dos princípios do PAIF e dos demais serviços, mas principalmente do PAIF, é a matricialidade sociofamiliar, né? E as equipes de referência no atendimento à família identifica se aquela família precisa de um serviço complementar, na mesma lógica que precisa de programa e projeto complementar. A partir daí, ela encaminha aquela família para inserção naqueles demais serviços e programas. Aí eu vou focar a minha fala agora só nos serviços, que é o de convivência, que a gente não tem mais o convivência fragmentado por ciclo de idade. A gente tem o serviço de convivência, foi o reordenamento que foi feito para adequar a tipificação, e o serviço de proteção social básica no domicílio, para idoso e pessoa com deficiência, né? Então, esses são os 3 serviços hierarquizados da tipificação da proteção social básica. Na mesma lógica, para mim entender que provisão é essa, eu tenho os benefícios socioassistenciais da proteção social básica. E eu vou falar por que eu coloquei só esses 2 também na tela, para buscar fazer a interpretação com todos os alunos nos polos. Os benefícios, eu coloquei o programa Bolsa Família. Por que nós colocamos o programa Bolsa Família? Porque o programa Bolsa Família tem a concessão de um benefício, que é a transferência de renda direta ao cidadão. Então, quando eu coloco o programa, é no sentido de inserir o benefício que é transferido para a família, né? A gente coloca também na concessão dos benefícios da proteção básica o benefício de prestação continuada, o BPC na escola, né, que a gente vai falar sobre ele também, os benefícios eventuais, funeral, natalidade e outros que forem instituídos pelo município. O natalidade e o funeral são os benefícios eventuais obrigatórios no âmbito do SUAS, os demais os municípios vão instituir de acordo com a sua necessidade e de acordo com a sua realidade. E outros programas de transferência de renda estaduais e municipais, se caso houver, né? E por que nós colocamos somente os serviços e os benefícios? Porque na lógica do provimento, nós temos que fazer a integração dos benefícios e dos serviços. Por isso que a gente não colocou aqui na concepção maior de programas e projetos. Hoje, nas normativas do SUAS, a gente tem que fazer uma gestão integrada de benefícios e serviços. Por que a gente tem que entender essa concepção da gestão integrada? Aí já nos vai afunilando para a gente compreender de que forma que é esse provimento entregue ao cidadão. Primeiro, porque no PAIF, no CRAS, eu atendo prioritariamente essas famílias que estão inseridas no benefício. O raciocínio é simples.
né? A gestão integrada significa que as equipes do PAIF, a referência dela para o atendimento são essas famílias que foram identificadas e que recebem esse benefício, que não é que ele é um benefício, todos eles, né, são benefícios eventuais, foram instituídos para resolver uma demanda urgente e emergente, inclusive o BPC, ele não é uma aposentadoria, ele é um benefício concedido temporariamente, até que a pessoa idosa e a pessoa com deficiência permaneça naquela situação de vulnerabilidade de renda. Significa o quê? Se a pessoa com deficiência e se o idoso permanecer ainda nessa situação da vulnerabilidade da renda, que é o corte do critério do BPC, ele continuará ainda com a concessão e o recebimento do benefício de prestação continuada. Inclusive, nós temos a revisão do BPC, que acontecia, agora está paralisado por esse processo de reordenamento, né? A revisão do BPC acontecia de 2 em 2 anos para verificar e identificar se aquela situação de vulnerabilidade na concessão do benefício ainda permanecia, né? Então, quando eu vou falar de provisão de serviços, eu tenho que compreender que eu tenho que buscar fazer a integração das famílias que recebem os benefícios, que são esses que eu listei aqui, e é claro, se o município tiver outro benefício que ele concede, são essas famílias que são prioritárias para serem atendidas pela equipe de referência, né? Com isso, nos serviços socioassistenciais, eu tenho a oferta desse serviço, ela é no CRAS, no Centro de Convivência, né? Centro de Convivência do Idoso, Centro de Convivência da Criança, do Adolescente, que são equipamentos públicos, ou se caso o município tiver entidade que oferece esse serviço, o município vai comprar esse serviço dessa entidade para ofertar ao cidadão. Entendendo que mesmo o serviço sendo oferecido por uma entidade privada, o serviço é público. Nós estamos falando dos serviços da tipificação. Então, a entidade para oferecer esses serviços não é no modelo que a entidade entende que tem que ser, é no modelo da tipificação, né? É no modelo da oferta de serviço público. Por isso que a gestão, o Estado brasileiro, é responsável, inclusive, pelo serviço que é ofertado pela entidade. Bom, nessa lógica que a gente conseguiu compreender das provisões do serviço, do benefício integrado com o serviço, aí nos faz entender que a referência do CRAS na oferta da provisão, né? O CRAS, obrigatoriamente, oferta o serviço de proteção e atendimento integral à família, independente se esse CRAS for financiado com recursos estadual ou federal. Por que é independente? Porque a gente trabalha num modelo único hoje, né? Se tem um CRAS no município, vai ofertar o PAIF na lógica da tipificação e na lógica da provisão de serviços que a gente vai conversar nessa lógica. A partir do momento que a equipe de referência, dentro daquele CRAS, busca no território aquelas famílias que são beneficiárias do benefício, a lógica do provimento é essa, né? Na proteção social básica, a gente vai ver no final do slide um organograma desse contexto da provisão. A gente percebe que, diferentemente da proteção especial de média e alta complexidade, na básica, a sua grande maioria das famílias que são inseridas no serviço tem que ser por meio de busca ativa. A sua grande minoria entra por encaminhamento da rede própria, da rede complementar, ou de outros atores, sistema de garantia de direito, enfim. O nosso universo, para entender a provisão, por que é a busca ativa? Porque eu já sei que quem tem que estar no CRAS sendo atendido são os beneficiários do benefício,
dos benefícios socioassistencial. Se eu sei quem são os beneficiários dos benefícios socioassistencial, são essas famílias que eu tenho que buscar para serem inseridas no PAIF. É essa compreensão, por isso que os serviços da proteção social básica, a sua grande maioria, quase que 95%, a demanda de captação desse público dar-se-á por meio da busca ativa, né? A partir do momento que eu busquei essa família, eu inseri no atendimento e que eu identifiquei que tem membros daquela família que precisa de serviços complementares, que muitas vezes a equipe de referência do PAIF não tem condição ou capilaridade para buscar ofertar aquele serviço, eu encaminho aquela família ou membro daquela família, não é a família, desculpa, porque a família é do PAIF, é da equipe de referência no CRAS. Mas quando eu identifico as vulnerabilidades daquela família, eu identifico também a necessidade do encaminhamento de um dos seus membros para os serviços complementares do PAIF, né? Que é o serviço de convivência. Então, eu tenho o CRAS, onde eu estou fazendo atendimento à família, identifico um membro daquela família que precisa de um apoio complementar, que muitas vezes o PAIF, a equipe, não tem ainda a potencialidade de fazer esse trabalho complexo, inclusive com o usuário específico, porque sai do foco do PAIF, né? Ela encaminha para um serviço de convivência, o idoso, a criança que foi identificada numa situação de vulnerabilidade, um jovem, um adolescente, né? Ou ainda, se tem naquela família um membro daquela família que precisa de um atendimento no domicílio, que é o serviço de proteção social básica no domicílio.